Na sua opinião, vamos clarificar, o que é o chamado? Porque hoje em dia tá todo mundo tão assim, usando essa palavra toda direito. Chamado, meu chamado. Inclusive no meio secular. Chamado, Inclusive no meio secular. Hoje em dia chamado, você propósito. corresponde a um chamado, você não vive mais para você mesmo. Então, na sua opinião, o que é chamado? O chamado já pressupõe uma pessoa fazendo. E no nosso caso, é Deus. E o que a gente precisa entender como chamado tem a ver com o chamado de uma outra pessoa e não uma ambição pessoal. Uau. Eu vejo, José não quis ser governador do Egito. José nunca teve esse sonho, ele recebeu de Deus o sonho. Maria não queria ser mãe do Salvador, ela recebeu de um anjo essa direção. Saulo não queria ser Paulo, apóstolo aos gentios. Saulo queria matar os cristãos e não pregar aos cristãos. Não era uma ambição pessoal deles, virou um chamado de Deus. Sim. Muita gente hoje tem ambições, e ambição não é chamado. Chamado vem de uma outra pessoa. Chamado vem, no nosso caso cristão, de alguém que é mais alto do que nós. Tem gente se chamando, isso não é chamado. Isso é uma inclinação pessoal para uma coisa. Há muita glamorização. Tiago 3, verso 1 fala que não façam de vocês mestres, não se tornem vocês mestres, sabendo que haverá mais duro juízo. Ou seja, ninguém pode se tornar, ninguém pode se fazer, ninguém pode, pela ambição, se colocar num chamado, porque o chamado pressupõe uma outra pessoa fazendo. Então, eu acho que assim, a gente já tem que perceber o chamado como tendo alguém mais alto do que eu falando para eu fazer alguma coisa. Talvez seja uma definição muito simples, mas muito focada no que é aquilo que Deus tem para nós. Alguém maior do que nós nos chamando para uma missão. E, pastor, como é que você acha que a pessoa que está ouvindo a gente ela vai poder diferenciar se aquilo é um chamado ou se aquilo é uma ambição que ela possui? Entende? Boa. Como é que eu posso definir isso? Essa pergunta é muito boa. E essa pergunta, ela reside em, primeiro, eu estou ouvindo ou eu estou só fazendo? Na nossa geração ativista, as pessoas simplesmente estão fazendo e não estão parando para ouvir. Mas eu devo servir. Exato, sirva, faça, se doe nas coisas. Mas o que Deus tem falado ao meu coração? Eu costumo dizer que o nosso chamado, discernir o nosso chamado, ele está numa interseção, que é ouvir a Deus, aquilo que queima no meu coração, qual é a minha paixão, o que eu gosto de fazer, o que assim, se eu pudesse fazer a vida inteira eu faria sem ganhar um centavo, e aquilo que eu tenho habilidade para fazer. Porque tem gente que é apaixonada por coisa e não tem habilidade para fazer aquela coisa, né? Então, peraí, o que Deus tem falado comigo? O que arde no meu coração? O que parece que é uma paixão dentro de mim, mas aquilo que também eu tenho habilidade para fazer? Eu creio que essas junções, essas dimensões no coração, elas trazem para nós uma dimensão de discernimento. Sim. O que é uma ambição? Porque, por exemplo, né? Eu dou até um exemplo. Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei. Então, a parte do desejo de gostar eu tinha, mas a habilidade ficou muito claro, muito rápido. Que não tinha nenhuma habilidade para aquela área. Eu passei pela mesma situação aqui na igreja. Eu brinco que eu tenho o dom do canto, eu fico no canto, na minha, adorando.